Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Final aqui do Speed Chess Championship 2024. Alireza Firouzja, prodígio iraniano que joga pela França, jogando contra Magnus Carlsen, o atual campeão do mundo. Serão partidas de blitz, 5 minutos mais 1 segundo de acréscimo, 3 minutos mais 1 segundo de acréscimo e depois bullet, 1 minuto mais 1 segundo de acréscimo. Eles fazem esse triatlon, essa maratona de partidas aí e vamos ver quem é que sai vitorioso aqui dessa grande final. Não sei se existe favorito, porque o nível do Carlsen a gente já conhece, é um nível surreal. Mas o Firouzja é um jogador em ascensão, cada vez ele tá melhor e tá numa fase absurda. Portanto, vamos ver algumas das partidas aqui. Firouzja abre com peão dama. Magnus Carlsen responde com cavalo em F6, C4, E6. Aqui a gente tem uma defesa ninja-índia, onde o Firouzja segue com A3 e o Carlsen captura aqui o cavalo, vai para as trocas diretamente e segue com o desenvolvimento. F3 foi jogado pelo Firouzja. Aqui nós temos B6, E4, esse centro forte aqui jogado, e agora bispo em A6 atacando o peão de C4. Bispo G5, temos H6 questionando o bispo. Bispo vem para H4, o Carlsen solta o G5. Aqui o bispo vem para casa de F2 e cavalo H5 cumprindo a lei de Davi Leandro. Se você puder jogar cavalo H5, jogue sempre. Agora é o seguinte, meus amigos, esqueçam tudo que vocês aprenderam nos livros. Tem que dominar o centro. O Carlsen até agora colocou só peça no canto. Vamos ver como é que segue aqui o jogo. H4 jogado pelo Firouzja. Dama vem para F6, dando suporte para F4. E aqui E5, imediatamente atacando a dama. A dama vem para casa de G7 e o Firouzja joga com o lance G3 agora. E vai começar a ter problemas. Galera, a posição já é difícil. Talvez G4 aqui. Os analistas ali, né, o Naroditsky, os grandes mestres ali do chess.com estavam analisando que talvez G4, com a ideia de colocar um pouquinho de troca aqui e poder defender o peão de C4 com dama em A4, seria talvez a melhor possibilidade para o Firouzja, mas deve-se dizer que a posição não é nada clara, né? No entanto, os computadores dão um certo equilíbrio, mas já é difícil jogar de brancas, a verdade é essa. Firouzja joga com G3, Carlsen faz o Grand Roque. Agora seguimos com o lance bispo D3, desenvolvendo peça, não há nenhum problema, será? Carlsen joga com F6, opa, vai pressionando o centro. Temos F4 fazendo a proteção e agora cuidado, não se enganem, esse lance aí ele tem um ataque descoberto para cima do cavalo. Por isso dama em F7 foi jogado pelo Magnus Carlsen. Temos as trocas, peão toma em H, peão toma em F, peão toma também. E aqui dama em F3, o Firouzja quer trocar um pouquinho de peça. Agora, prestem atenção o que o Carlsen faz nessa posição. Se você quiser dar pausa, inclusive nessa posição, e tentar encontrar uma sequência criativa aqui, agressiva, vale a pena. E eu espero que você tenha encontrado a única sequência que pode dar alguma vantagem para as negras, que é dama por dama, seguido de... meus amigos, que é isso? Lance brilhante aqui do Magnus Carlsen, né? Esse lance ataca o bispo, ao mesmo tempo ataca a torre, e é difícil de defender tudo isso, tanto que o Firouzja acaba jogando o lance torre por H8, vai levar esse ataque aqui intermediário, vamos ver como segue a partida. No entanto, os computadores apontam que o único lance seria esse lance do Karpov aqui, esse lance difícil de encontrar, bispo H7, tentando defender aí a posição, e se cavalo cheque, rei D2, teria como se defender aqui de brancas. A Alireza Firouzja acaba não encontrando uma defesa para isso, joga com torre por H8, e agora o Carlsen segue com cavalo por D3 cheque primeiro, joga o rei para casa de E2, troca em H8, tudo bem, o rei recuperou peça. E por que isso foi bom para as negras agora? Por conta dessa pressão infinita que existe agora com torre F8. Ninguém pode se mexer, por isso o rei tem que aqui chegar para ajudar. Rei E3 foi jogado, mas agora e somente agora, cavalo em A5. Caramba, que sequência forte aqui do Magnus Carlsen. O Firouzja tenta se defender com o cavalo D2, mas depois de simplesmente G4, a Alireza Firouzja, meus amigos, abandona aqui a partida, abandonou porque não dá mais. Aqui ao primeiro olhar você fala, nossa, mas já é uma posição de arremate, né? Será que já precisa abandonar? A segunda coisa que a gente fala é, ok, mas o que jogar, né? Não tem lance aqui para fazer. Por exemplo, o bispo E1 mantendo a defesa do peão. Aqui a gente poderia ter cavalo por C4 com cheque,
forçando meio que as trocas, e existe sempre, né, o incômodo do torre F1 chegando, as pretas não tem muito como jogar, o rei não tem como participar, e as pretas têm um peão a mais. Ah, mas são bispos de cores opostas. É que na verdade, de fato, entre amadores, acho que daria para continuar jogando tranquilamente, né? Tudo pode acontecer entre amadores. Mas a questão toda aqui, né, os estudos mostram, e a leitura dos super grandes mestres aqui estava mais do que correta, é que mesmo que existam bispos de cores opostas aqui, as pretas têm uma posição mais ativa e acabam ganhando, né? Claro que essa variante aqui, ela não iria acontecer, né? Iria acontecer alguma outra coisa, provavelmente bem diferente disso, muito provavelmente, mas só para mostrar aqui que realmente a posição das pretas no longo prazo é uma posição vencedora. Bela vitória aqui do Magnus Carlsen. Vamos dar uma olhada no relatório do chess.com. Deve ter sido uma precisão monstruosa, né? 98,5, galera, com um lance brilhante para cima aqui do Firuja. É impressionante, né? A qualidade aqui. E esse lance realmente muito bonito do Carlsen. Cavalo em F4 com cheque. Agora, temos mais partidas. O Alireza Firuja é um grande jogador. Ele chegou nessa final eliminando ninguém mais, ninguém menos do que o Nakamura, o Hikaru Nakamura, que nas últimas edições sempre foi o finalista, né? Então, lembrando que as 3 últimas edições, acho que o Carlsen foi o campeão em cima do Nakamura, né? Foi a final. Então, tenho que ver que o Firuja é um grande jogador. Temos aqui uma abertura italiana com cavalo em F6, D3. H6 foi jogado pelo Magnus Carlsen, Firuja segue com C3, lances aqui de desenvolvimento, todo mundo protege o rei, todo mundo ganha espaço na ala da dama, e aqui o Firuja joga com torre 1. D6 foi jogado pelo Carlsen, dama vem para B3, com pressão em F7, tudo bem, no momento tá ok. Cavalo H7 foi jogado, o que o Carlsen tem em mente com esse lance? Bispo E3, cavalo G5, ok. Está pressionando aqui em F3, cavalo BD2 traz a proteção, bispo F6. Carlsen pouco a pouco vai soltando as suas peças, deu a casa agora de E7 para o cavalo, muito interessante a manobra aqui do Carlsen. H3 foi jogado, cavalo manobra para E7. D4, uma ruptura central, cavalo vem para a casa de G6, torre vem para a coluna D e aqui dama em E7, Carlsen tira a dama dessa coluna perigosa. Bispo volta para F1 e agora deu a casa de C4 para o cavalo. O Carlsen joga com B6, bispo C4 foi jogado. O que é isso, Firuja? Bispo F1, bispo C4. Ó, volta aqui, ó. O Firuja tá bem posicionado aqui, joga esse lance bispo F1, depois de B6 ele joga o lance bispo C4, o que é isso, né? É muito entendimento de xadrez para fazer essa manobra, né? Agora que ele jogou B6 eu volto o bispo para lá, vai entender. A partida segue com torre B8 e agora peão toma. A Alireza Firuja segue com bispo por cavalo, o que ele tem em mente? E depois de bispo toma, cavalo em F1 aqui, muito interessante. O Firuja já começa a ver uma possibilidade de colocar um cavalo em F5, mas ainda o bispo está guardião dessa casa. Cavalo H4 foi jogado pelo Carlsen, temos as trocas, e agora cavalo em E3. Opa, já que estava controlando aqui G3, eu vou por outro caminho. C6 foi jogado controlando a casa de D5, e aqui o Firuja joga com G3. Tira esse bispo daí. Bispo volta para F6 e aqui rei G2. Aí o Carlsen olha para o Firuja e deve dar um sorrisinho aqui. Fala, pô, você aprendeu com quem? Você, né, melhorar um pouquinho a posição do rei. Aprendeu com o Carlsen, aprendeu com o papai. G6 foi jogado pelo Carlsen, ele vai fazer isso aí também, né? Mas o Firuja pode falar, eu fiz primeiro. O Firuja segue agora com torre D2. O Carlsen segue melhorando a posição do rei, como ele sempre faz. E agora H4 foi jogado em H5. E se a gente olhar nessa posição, temos aqui a igualdade, mas o Firuja jogou mais rápido, ele tem o dobro de tempo nesse momento, e o Magnus Carlsen começa a sentir a pressão, já é difícil de achar um lance. Para vocês terem ideia, tem que achar um desses três, ó, dama B7, A7, dama C7 até que ok, natural, mas é importante tirar aqui a dama desse tema tático. Mas Rafa, não tem nada acontecendo aí, esse peão tá garantindo a casa de F5. E o bispo também. Vejam como é o xadrez, meus amigos. O Carlsen joga o lance G5 agora, né? A combinação aqui fatal, né? Entre o não achar um lance e fazer o pior lance, né? Que é isso, Magnus Carlsen? Não estamos acostumados a ver esse tipo de erro aqui do Carlinho, né? Mas era o único lance, acho que ele não podia jogar aqui, pelo amor de Deus. Enfim, Magnus Carlsen vai para esse ataque e o Firuja vai conseguir castigar? Imediatamente o Firuja segue aqui com o lance torre D6. Magnus Carlsen tenta sobreviver, peão por H4 tenta o contra-jogo, mas aqui torre por C6. E nesse momento já não tem defesa, porque a grande ameaça da posição é cavalo D5.
E aqui tá dando um duplo e o bispo já tá atacado e vai ganhar a partida. E não tem o que fazer para evitar isso. O Carlsen tenta evitar com o bispo G5. Saiu do ataque do cavalo. No entanto aqui, se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar o ataque do Firuja vale a pena. E eu espero que você tenha encontrado, é isso mesmo, né? Torre por C8 aqui. Agora, esse lance aqui é importante porque o Carlsen ainda vai tentar um bispo por cavalo, né? O que está acontecendo aqui? Só para a gente entender. Torre por C8 elimina o defensor da casa de F5. O cavalo vai vir aqui e vai dar um duplo. Por isso, depois desse lance brilhante do Firuja, o Carlsen não pode tomar a torre. Ele tem que tirar esse cavalo do tabuleiro. Segue com o bispo por E3. A Alireza Firuja segue trocando as torres. Tem uma posição melhor. Tem uma peça a mais. Carlsen segue na luta. Dama C2 foi jogado. Dama por G3. Vai levar mate o Firuja. Calma. Rei H1 foi jogado. Rei agora aqui escapa, né? Porque você fala assim, vou dar mate aqui. Cuidado, vai perder a dama, isso sim, né? Por isso, rei H6 foi jogado. Dama G2 antes que seja tarde. Torre vem para G8. O Firuja consegue trocar as damas. Segue numa posição aqui difícil, né? Tem que se defender um pouquinho. O peão agora está atacado. H3 foi jogado. Rei H2 parte para cima da torre. Torre G2 com cheque, cai o peão de H, cai o peão de B. Segue na luta o Carlsen, o Firuja captura o peão de F. Torre vem para C2, C4, mantém o peão protegido. Torre vem para C3, ataca o peão. Rei H4 vai para cima o Firuja. Torre A3 foi jogado pelo Carlsen, mas depois de simplesmente torre B1, meus amigos, Magnus Carlsen abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. O Firuja tem uma peça a mais. Tá caindo o peão de A4, é verdade, mas tá caindo o peão aqui de B6. O bispo vai ficar controlando aqui esses peões. E pouco a pouco as brancas vão subindo aqui. Podem até dar checkmate, né? Se preciso for sacrificar um bispo no peão das negras, mas acho que não vai ser necessário, né? Porque a torre e o bispo podem controlar o avanço do peão das pretas. Um final completamente vencedor. Vamos dar uma olhada aqui no relatório do Chess.com. Acho que o Firuja mandou bem nessa também, hein? Vamos ver a precisão? 96.7 para cima do Magnus Carlsen, 91 aqui, com direito a lance brilhante. Vamos ver qual foi o lance brilhante. Torre por C8, bonito lance do Alireza Firuja, mostrando por que ele está na final contra o Magnus Carlsen. E aqui vamos para a última partida aqui do nosso vídeo. Firuja, mais uma vez de brancas, mais uma de peão rei, mais uma italiana. Carlsen segue com cavalo em F6, D3 foi jogado, desenvolvimento do bispo, joga aqui tranquilo, D6, lances quietos por enquanto, uma calmaria que vai durar pouco. Bispo E6 foi jogado pelo Carlsen, cavalo D5 mantém o bispo no jogo. Bispo por um cavalo foi jogado e depois de peão toma. Cavalo B8, o Magnus Carlsen volta ao cavalo para que ele encontre novos horizontes, talvez aqui em C5, vamos ver qual a ideia do Carlsen. Bispo A2 foi jogado, cavalo de bem em D7, D4 foi jogado, E4 ganha espaço, ataca o cavalo volta e aqui B5, o que é isso? O Magnus Carlsen jogando aqui, anda lendo os livros de estratégia, né? Tá tirando aqui a movimentação do cavalo. Dama em E2 foi jogado, A6 protege o peão e aqui bispo G5. Carlsen segue com cavalo B6, pressão no peão central. Aqui bispo por F6 foi jogado, o bispo toma e C3 protege o peão de D4, o peão de D5 está protegido também por enquanto. Torre 8 foi jogado e agora o Firuja captura o peão central. Será que foi uma boa coisa? Magnus Carlsen segue agora de uma maneira espetacular. Os computadores apontam que o melhor lance aqui seria o lance bispo H4, é um lance difícil de achar. O Carlsen vai para um lance aqui cheio de efeito. Bispo por peão foi jogado. E aqui então, depois de peão toma, o ponto todo é que F5 vai recuperar o material. No entanto, o Firuja aproveita essa pausa aqui para fazer o roque. O Carlsen imediatamente recupera material. Mas tudo bem, porque a dama agora vem para C2. Seguimos com dama D7. E agora o Firuja traz a torre para a coluna C. Pesa para cima do peão de C7. As máquinas estão dizendo que está equilibrado. E o Firuja está melhor no relógio de novo. Cuidado, Magnus Carlsen. Torre E7 foi jogado. O Carlsen volta para se defender. O Firuja vai para cima. Torre de F em E1. Temos as trocas. Torre E8 jogada aqui pelo Carlsen. E agora a torre E6, o Firuja tá botando pressão. Magnus Carlsen segue com G6, H4. E agora, rei G7, melhora um pouquinho a posição do rei. H5, cuidado. Aqui torre toma, peão toma. E agora a dama vem para E7, a posição do Firuja é muito boa. Dama C1 foi jogado, talvez não o melhor lance segundo máquinas. Tinha que jogar um D5 aqui, solidificar a proteção do peão, abrir a diagonal de casas escuras. E talvez
o Magnus Carlsen começasse a ter que achar uns lances do tipo rei H6, começa a ter dificuldade. No entanto, o Firuja acaba indo diretamente para a dama C1, D5 foi jogado, dama vem para F4 e o Carlsen vai buscando a reação. Segue com dama D6, exclama, né? Trazendo aqui a proteção, porque dama por E6 seria possível, mas está caindo aqui em C7, é difícil de jogar uma posição como essa. Por isso dama D6 foi jogado, deixa esse peão para depois, ele já está indefeso mesmo. A partida seguiu com dama em E3 e agora o rei encosta. Dama em H6 vai para o ataque, olha que posição ardida. Dama por E6, dama por H7, esse peão pode valer ouro, tira ele daí. G por H5 foi jogado, rei F1, o Firuja controla a entrada da dama. Dama em E4 foi jogado, e agora dama por H5, e aqui o que jogar, a gente vai seco, né, peõezeiros de plantão, né, aqui os nossos peõezeiros iam pendurar a dama, né, então cuidado que às vezes o peão pode ser amargo. Por isso cavalo C4 foi jogado pelo Magnus Carlsen. Dama em H8 com cheque, rei E7, dama cheque, rei sai, dama cheque, rei sai, é muito cheque. Temos aqui, continua dando cheque não, agora bispo por cavalo foi jogado. E nessa posição, meus amigos, os caras já não tem mais, né, aqui já não tem mais qualidade, assim, não dá pra pensar mais, tem 3 segundos, 5 segundos, é sair fazendo lance, né. Aqui o melhor, o Carlsen acaba tomando aqui, claro, vai fazer uma maioriazinha de 3 contra 2, vai tentar criar o peão passado. E as brancas vão tentar fazer a mesma coisa, mas aqui talvez o melhor fosse jogar com dama B1, esse é o cirúrgico, né? Porque aí começa a cair todos os peões, aqui cai peão com cheque, e depois você deu uma limpa aí nos peões e acaba conseguindo se defender aqui e levando para um final melhor, né? Tá bom? Então aqui a gente fez um pequeno estudo para mostrar que a continuação melhor de fato seria o lance dama B1 aqui com cheque. Mas aqui, meus amigos, é quem jogar mais rápido. D por C4 foi jogado, olha o que vai acontecer agora. Rei G1 jogado pelo Firuja. A5, temos o lance F3, dama atacada, dama em E1 com cheque. Rei H2, dama em E6, volta para defender a posição. A Lireza Firuja segue com dama cheque. Rei vem para C6, G4 tenta criar o peão passado. Temos trocas, Carlsen também tenta criar o peão dele. Depois das trocas, G5 dispara. Dama D6 com cheque primeiro foi jogado. Rei H3, dama em E6 com cheque. Mais alguns cheques vem chegando. E aqui o Carlsen dispara com C3. Temos as trocas e agora dama em F6 com cheque. O rei vai se escondendo, dama cheque. Cai o peão central, dama cheque, o rei vem para C4, cai o peão, um peão aí para cada um disparando, rei D3 e o peão dispara, G6 foi jogado, C2, G7, C1 promove para dama, G8 daqui a pouco vai promover para dama, me empolguei aqui, acelerei aqui a promoção, 4 damas no tabuleiro, que loucura é essa, né? Que loucura é essa? E inverteu aqui, né? Porque aqui a gente pensa, ué, quem que tá de pretas aqui? É o Firuja, é o Carlsen? Não, o Carlsen tá de negras, né? Mas aqui inverteu agora, porque os peões foram promovidos, né? Então, a partida segue aqui, o Magnus Carlsen segue com dama cheque, rei F5, opa, vai dar o mate da escadinha. Para não levar mate, rei G6 foi jogado, de forma que você pode cobrir, agora o cheque aqui de dama. Mas depois de simplesmente cheque aqui, o Alireza Firuja abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, meus amigos. Até deu um nó aqui a foto do Firuja desse lado aqui. A gente não sabe mais quem tá de branca e quem tá de negra. É muita dama no tabuleiro, não sei o que tá acontecendo. Mas é isso, é o Carlsen aqui que está de negras, né? E a questão toda é que qualquer lance de rei aqui vai ter sequência de mate. Então não tem como evitar. E se você jogar aqui dama G5 para cobrir, você simplesmente troca as damas e faz o espeto e ganha a partida. Bela luta entre Magnus Carlsen e Alireza Firuja com uma precisão monstra aqui dos dois jogadores. Não foi tão monstra, na verdade. A partida foi mais interessante por conta das 4 damas, né? A gente acha que a precisão foi monstra, mas aí começou a ter um monte de erro ali com o tempo caindo, deu uma penalizada, né? Eles jogaram mal, 2.850, né? Brincadeira, os caras são monstros. E aqui, meus amigos, temos o seguinte: Magnus Carlsen venceu Alireza Firuja por, acredite se quiser, 23,5 a 7,5. Foi maior que a surra que o Nakamura deu no Hans Niemann, né? Que foi uma surra enfim. E, não, isso aí não. Então, a quinta série. 23,5 a 7,5 aqui para cima do Alireza Firuja.
grande vitória do Magnus Carlsen. Que é isso, né, cara? E parece que começou, assim, o Firuja ali, dando um pouquinho de trabalho e tal. Chegou até a ficar melhor do que o Carlsen no começo, ali nas de 5+1. Depois o Carlsen falou, o quê? Ligou o modo magnânimo ali, saiu distribuindo o lance brilhante e conseguiu esse excelente resultado. Magnus Carlsen pela 4ª vez campeão do Speed Chess Championship, agora em 2024, o que é isso? E o Firuja foi aí o finalista, né, pela primeira vez aí, parabéns aí ao Alireza Firuja, chegou longe, mas também ajudou o Carlsen a fazer o recorde de maior distância numa final aqui do Speed Chess Championship, inacreditável a forma do Carlsen. Quando a gente pensa que o Firuja vai dar trabalho, que isso, o Carlsen tira a força do não sei da onde. Meus amigos, é isso, espero que vocês tenham gostado aqui das partidas e do vídeo, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu!